Programa Jairci Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante nas Minas Gerais. Boa tarde, Adriano Stoppa tá sempre com a gente também, meu camarada. Tá bombando, tá legal. Ó, o Matheus Pereira tá quase renovando, hein? Salve, Jairci, boa noite. Davidson Fabiano, salve, Davidson. Aguinaldo Vicente, fala, Jairci, tamo junto. Tô em Orlando, hein? Frio. Rapaz, cheguei aqui, tava 7 graus. Agora aumentou para 11, à noite vai dar 5, 6, né? Então, vamos que é bom de vez em quando um friozinho, é bom. Peguei o trem lá em Miami, 3 horinhas, oh, maravilha. É uma tranquilidade. Tô te esperando aqui, Rodrigão Calvoso, vem para cá, irmão. Olha, vou dizer um negócio para vocês. Matheus Pereira tá próximo de assinar o contrato. Vai ser o maior contrato da vida dele. Com certeza será o maior salário do Cruzeiro. Né, o presidente Pedro Lourenço, o vice-presidente Pedro Júnior, trabalhando incessantemente para manter o grupo. E é claro que o 10 do Cruzeiro, para mim o melhor 10 do campeonato, né, é fundamental para que o Cruzeiro possa tentar conquistar o Tri da Libertadores, o Hepta da Copa do Brasil, né, e o Brasileirão. Então, Matheus Pereira renovando, o Cruzeiro trouxe o Gerson, que é um jogador excepcional de meio campo, o time está forte, está completo, o presidente falou que está as negociações, contratações encerradas, então o Cruzeiro está muito mais forte do que ele já era, porque o Cruzeiro ano passado provou. Terceiro lugar no Brasileirão, porque meteram a mão nele, tomaram 15 pontos. Não chegou à final da Copa do Brasil, porque o Memphis Demão, fez o gol com a mão. Meteram a mão no Cruzeiro, né? Mas agora o Cruzeiro está na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Diego, um abraço para você, Diego. Já sei que você acha cabuloso, ganha quantos títulos desse ano? Não sei se ganha títulos. Tem time para ganhar. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. As equipes que vão brigar por taças de novo. Alguém tem alguma dúvida disso? Eu não tenho. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. As equipes que vão brigar por taças na temporada. O Cruzeiro manteve sua equipe todinha. Está muito mais forte ainda. Né? Chegaram esses garotos excepcionais, jovens e talentosos. O Gerson, né? O goleiro Matheus Cunha, que sofreu uma cirurgia pequena no joelho, daqui a pouco está aí. Então o Cruzeiro está muito forte. E vai encarar Flamengo e Palmeiras, como fez ano passado. E venceu os dois. Ganhou dos dois no Mineirão e empatou fora. O Cruzeiro não perdeu nem para Flamengo nem para Palmeiras, né? Beto Francisco, vai dar tudo certo. Boa noite a todos. É isso aí. A China Azul está esperançosa. Ô, Giovanni Liberato, boa tarde, Jairci. O Cruzeiro vai dar muitas alegrias esse ano. Giovanni de Ibirité. Obrigado, Giovanni. Um abraço para você. Um detalhe importante. Amanhã, no jogo contra o Berlândia, parece que o Cruzeiro vai entrar com o time titular, ou uma parte dele, né? O Tite já começando a dar ritmo de jogo, porque o Brasileirão começa dia 28, né? Daqui 12 dias. Dia 28 começa o Brasileirão. Então os jogadores têm que estar no ritmo de jogo para não sentirem tanto, né? Na hora da estreia. E aí é o que eu disse. Eu vou analisar o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro não precisa nem ser analisado, porque ele já vem muito bem da temporada passada. Mas para entender como ele vai jogar com o novo treinador, com o Tite, né, a gente precisa ver uns 6, 7, 8 jogos contra equipes do tamanho do Cruzeiro. Porque é assim que você avalia uma equipe. Eu não posso avaliar no Campeonato Mineiro, que não vale nada. No Campeonato Carioca, o Flamengo está perdendo lá para todo mundo porque está com time de garotos. No Campeonato Paulista, Baiano, Pernambucano, do Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho. Não adianta. O que vale é a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Mundial. O Mundial daqui a 4 anos, vale lembrar, hein? Quem ganha a Libertadores está no Mundial de 29. O Flamengo já está. Ganhou em 25. Né? Quem ganhar 26, 27, 28 estará no Mundial de 29, que muito provavelmente, será disputado no Marrocos. Né? O Marrocos, que é o primeiro adversário do Brasil aqui na Copa do Mundo. O jogo vai ser no MetLife Stadium. Palco da final também. O Brasil, né, fará abertura lá. Então vamos ver. Felipe Bola, meu camarada. Boa, meu irmão, vencedor. Tamo junto, tamo junto. Ele é de Divinópolis. Itamar Domingo, boa tarde, Jairci. Este ano promete. Esse ano promete não, esse ano é realidade. Né? O Cruzeiro fazendo um trabalho espetacular e vai melhorar mais ainda, tomara. DJ Lirão, boa tarde, Jairci. Será que o Wallace vai deslanchar esse ano? Olha, sinceramente, se o Tite conseguir fazer o Wallace jogar, ele é milagreiro. Porque esse jogador é muito ruim. Era um grande jogador quando saiu do Grêmio, foi lá para fora, foi contratado a peso de ouro e até agora não disse nada. Né? Entregou o Cruzeiro naquela Sul-Americana, muito mal. Tomara que ele se recupere, porque é um ativo do Cruzeiro e o Cruzeiro precisa recuperar mais um jogador de meio campo. Pô, com aquela altura, com aquele corpo,
Se tiver em forma, meu amigo, o futebol que ele jogou ele não pode esquecer, né? Tomara que dê certo. É o que a gente vai torcer. Eduardo Aparecido, já estão sentindo cheiro de títulos esse ano. O Cruzeiro tá uma potência, agora vai ter banco. Aí que beleza. Deixa eu falar, eu volto a falar do Cruzeiro daqui a pouco, eu quero falar agora do Atlético Mineiro. Por quê? Hoje estava estampado na capa do UOL, né, lá em cima, né, que o dinheiro do tal Vorcaro, dono do Banco Master, injetou 300 milhões no Atlético, é um dos sócios. Esse dinheiro é um dinheiro, né, do fundo lá que fez as falcatruas, né? Então, é um dinheiro ilícito, segundo a justiça, e vamos ver o que vai acontecer, né? É preciso que providências sejam tomadas. Um cara desse não pode ficar em casa de tornozeleira tomando o vinho mais caro do mundo. Um cara desse tem que estar na papuda. Se aquela moça que pintou com batom a estátua lá dizendo perdeu Mané foi condenada a 15 anos, esse Vorcaro merece ser condenado a quantos anos? Por que ele está em casa com tornozeleira? Por que ele não está na papuda, numa penitenciária? O crime que ele cometeu é um dos crimes mais graves da história financeira do país. Né? Por que o ministro Dias Toffoli está botando segredo, sigilo? Por quê? A população brasileira quer saber por quê. Sabe? Por quê? Thalisson, que escândalo? O escândalo é que os 300 milhões que o Vocaro colocou no Atlético é um dinheiro ilegal, é um dinheiro ilícito, segundo a justiça. Está na capa do hoje, em todos os jornais. Né? Então o cara desse tem que estar na cadeia, preso, algemado. Ele está em casa com a tornozeleira. Será que é de ouro a tornozeleira? Tomando o vinho mais caro do mundo, com certeza. Sabe? Darlan Rodrigues está dizendo a verdade. Pô, pelo amor de Deus. Agora, é isso aí, Eliseu, é isso aí, Eliseu. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A diretoria do Atlético, ela não tem culpa de nada, não. O cara foi lá, quis ser um dos sócios, meteu 300 milhões. Né? Um dono de um banco. Como é que você vai duvidar do cara? Ninguém sabia que ele fazia falcatrua, que poderia estar ligado até o PCC, conforme as notícias, né? Então a diretoria do Atlético tem culpa não, amigo. Né? O cara é dono de um banco, é de Belo Horizonte, é atleticano, investiu 300 milhões, virou sócio. A parte pequena, mas virou sócio. Aí acontece um escândalo desse, qual é a culpa da diretoria do Atlético? Eu não vejo culpa. Né? Tava tudo certo, documentação ali na hora, tudo legal, ué. Então não pode misturar as marchas. Né? Eu penso assim. Agora, esse cara tem que ser preso e condenado. É o maior escândalo financeiro da história do país. O Atlético hoje está nas manchetes, não esportivas, mas nas manchetes criminais, por causa desse Vorcaro. Então é preciso que a providência seja tomada. E o dinheiro é ilícito? Vão devolver o dinheiro? Né? O Atlético com certeza vai tirá-lo, não é mais sócio. Tem que ver isso. Não pode uma instituição gigantesca e grandiosa como o Clube Atlético Mineiro ter um cara desse na sua equipe, como dono do clube. Pelo amor de Deus. Evandro, falou tudo, Jaci. Você é demais. Isso aí, meu amigo. Tem que falar a verdade. A moça botou lá de batom, pegou 14 anos de cadeia. O cara tá dando o maior crime financeiro do país. E tá em casa tomando vinho de tornozeleira, porra. Ou vocês acham que o cara em casa preso de tornozeleira não toma um vinho caro? Não toma um champanhe? Ah, pelo amor de Deus. Né? Sabe, esse cara colocou o Atlético nas manchetes criminais. E o Atlético, o Clube Atlético Mineiro não tem culpa de nada. Nem o Rubens Menin, nem o Rafael Menin, eles não têm culpa de nada. Tá? O cara é atleticano, é de Belo Horizonte, era dono de um banco, foi lá, aportou 300 milhões, pegou uma fatia pequena da sociedade. Né? Agora que a coisa veio à tona, é claro que eles vão tirar esse cara daí. Um cara desse não é digno de estar nos quadros do Atlético Mineiro. De Leão diz, será que o Fantástico não vai investigar como investigaram o Cruzeiro? Cadê a imprensa da Globo? Verdade. Verdade. Cadê a matéria no Fantástico mostrando isso, desse cara, desse Vorcaro? Né? O cara investiu no Atlético, pô. Cachorro louco babando, que isso, rapaz? Esse tem político graúdo no mastro. A SAF do Galo não pagou nem Cuiabá, vai devolver 300 pila. Isso aí já é outra história. Questão de contratar jogador e não ter pago é outra história. A questão agora que nós estamos abordando é o Atlético está na primeira página do UOL, página falando de crime. De um crime que quem cometeu foi, segundo a justiça, esse tal de Vorcaro, Daniel Vorcaro, acho que é o nome dele, né? E que está com tornozeleira em casa. E que está sendo protegido por quê?
Por que é sigilo total em cima dos negócios? Quem tem que investigar é a Polícia Federal, o Ministério Público. Sabe? Ele ser julgado e condenado com os rigores da lei. Né? O Evandro está dizendo aqui, se gritar, pega ladrão, aí tá complicado. A justiça, o STF está desmoralizado perante a sociedade brasileira. O que a gente está vendo é brincadeira. Pelo amor de Deus. Cleiton Helder, já isso aqui é Brasil, o país mais corrupto do mundo. Mas a gente, como brasileiro, fica envergonhado, né? Fica envergonhado. Eu, como cidadão brasileiro e americano, está aqui ó, a bandeirinha dos Estados Unidos e do Brasil, né? A gente tem muito orgulho de ser brasileiro também, mas é uma vergonha o que está acontecendo no país. Então, só para esclarecer, o Clube Atlético Mineiro, a instituição esportiva, não tem nada com isso. Tem que ser respeitado como gigante que é o Atlético Mineiro. Nem o Rubens Menin, nem o Rafael Menin, nem o Ricardo Guimarães, eles não têm culpa desse cara ser sócio. Né? O cara era dono de um banco até então tido como um banco sério e que a gente sabe que não é. Agora que o escândalo veio à tona, então é preciso expulsar esse cara, ver esse dinheiro veio do PCC, veio da onde? Né? O dinheiro é ilegal, é ilícito. Devolver e ver o que vai fazer. Né? Agora, repito, o Clube Atlético Mineiro e os seus donos não têm culpa de nada. Né? O cara é dono de um banco, é atleticano, quis investir, qualquer um de nós poderia investir. Sendo atleticano querendo comprar uma parte da fatia. Né? Agora, o Atlético não pode se dar, passar o vexame de estar nas páginas policiais. O lugar do Atlético é nas páginas esportivas. Porque o Atlético é um dos gigantes do futebol brasileiro, sim. É preciso respeitar o Clube Atlético Mineiro acima de tudo. Porque eu digo sempre, gente, todo mundo vai morrer, vai passar, o clube é eterno. O Flamengo é eterno, o Cruzeiro é eterno, o Atlético é eterno, o Palmeiras é eterno, o Corinthians é eterno. Todos nós vamos embora, vamos morrer, ninguém vai levar nada daqui, porque caixão não tem gaveta, você pode ter o que for aqui, vai ficar tudo aí, quando você morrer. Né? Então, o clube, a instituição Clube Atlético Mineiro é uma instituição gigantesca, respeitada no país, e precisa se manter esse respeito. É necessário que esse respeito seja mantido. Né? Tá dado o recado. Se fosse nos Estados Unidos, ele estava lascado. O Cruzeiro cabulou, meu amigo, se fosse aqui, ele estava numa penitenciária, teria ido à corte. Se ele se julgasse culpado, a pena diminui. Aqui funciona assim. Se ele dissesse que não era culpado e provassem que foi culpado, aí a pena dobra. Um cara desse pega até prisão perpétua com o crime que ele cometeu. Com esse crime de maior rombo financeiro do país, se fosse aqui nos Estados Unidos, Renan, se fosse aqui nos Estados Unidos, esse crime que esse Vorcaro cometeu, ele pegaria quantos anos de cadeia? Pelo menos 30, tá dizendo o Renan aí, ó. Tá vendo? Pelo menos 30 anos. Né? É isso aí. Raul, obrigado pelo carinho. Olha, pelo menos 30 anos. Né? No Brasil, se esse cara continuar em casa de tornozeleira, é uma vergonha. Esse cara tem que parar na penitenciária. É o maior crime financeiro da história do país. Segundo juristas, segundo os especializados em finanças, segundo o Ministério Público, a Polícia Federal, que está investigando e que está em cima e que já... Né, o banco está liquidado. O banco está liquidado. Não tem conversa. Está liquidado esse Banco Master. Sabe? Uma vergonha o que estão fazendo. Uma vergonha. Está dado o recado. Humberto Ferreira, mestre Jaci, parei um pouquinho do trabalho para assistir seu programa. Obrigado, grande Humberto. Esse também é parceiro de todos os dias. Né? Tá dando meu recado porque o Atlético, a instituição Clube Atlético Mineiro, merece todo o respeito do mundo. Edson de Jesus, Jaci, cadê o Almada? Cabuloso está olhando ele? Não. O presidente Pedro Lourenço disse que as contratações estão encerradas e que o Cruzeiro está muito bem, obrigado, e eu concordo com ele. Ô, gente, o trabalho que o Pedrinho faz é espetacular. Ele, o vice-presidente Pedro Júnior, a equipe de trabalho, o Cruzeiro está mais do que de parabéns. Fez uma campanha gigantesca no passado, brilhante, né? Uma campanha brilhante e, é claro, o Cruzeiro vai brigar e brigar forte pelos títulos nessa temporada, tá? Boa noite, assim, com esse time, qual jogador da base tem espaço no Cruzeiro? Alex, digo, é com o Tite, né? O Tite vai olhar, vai observar e ver que jogador ele entende que possa ter uma chance até como titular. Mas o time tá fortinho, né? Tá fortíssimo, né? Hein, galera? Hein? Vamos que vamos. Então, parabéns, presidente Pedro Lourenço, vice-presidente Pedro... para aqueles que diziam que eu só elogiava porque eu tinha o patrocínio do BH, eu não tenho mais. Eu não sou mais patrocinado pelo supermercado BH, porque eu vendi aqui o espaço publicitário. Jamais vendi minha opinião e ela não está à venda a lugar nenhum. Tá? Então, continuo elogiando o presidente Pedro Lourenço, o vice-presidente Pedro Júnior, sou fã deles,
Acho o trabalho deles espetacular, sério, honesto, transparente. Com o Pedrinho não tem curva, é reto, papo reto. Tá? Então, presidente Pedro Lourenço, vice-presidente Pedro Júnior, parabéns pelo trabalho. Torcendo por vocês e pelo Cruzeiro, com toda certeza. Ó, o Adriano Terror do Eixo, um ótimo final de semana abençoado, Jair, família. Você também, meu amigo. Flamengo aciona Gerson na justiça por direito de imagem. Está virando palhaçada já. Se o Flamengo entende que é um direito dele, foi a justiça, o Gerson tem que se defender. Ele e o pai dele. Né? Parece que constava no contrato. E o Flamengo está pedindo 42 milhões. Aí é com eles lá, não vou entrar nessa seara. Não li o contrato, não conheço o contrato. Né? Agora, o Flamengo não quis o Gerson, tá? Isso é preciso que o torcedor saiba. O pai dele bateu na porta do Flamengo. Flamengo, o Gerson quer voltar dos entes para cá. A pessoa que o atendeu no telefone falou, ó, você fala com o presidente? Nem falou, não levou nem o presidente. Ninguém quer o Gerson mais no Flamengo, porque ele saiu 2 vezes, voltou 2 vezes. Ninguém quis a terceira vez. Mas isso não tira do Gerson o mérito de ser um grande jogador. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então essa questão do Flamengo está processando é problema do Flamengo, do Gerson e do Marcão. Eles que resolvam para lá. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira, começando com uma notícia do feminino. O Cruzeiro está próximo de confirmar a nova diretora de futebol feminino, a Luísa Parreiras. Ela está no Internacional, vai deixar o Inter. Já existe um acordo verbal e ela chega para ocupar a vaga que foi da Bárbara Fonseca, que deixou o Cruzeiro e acabou sendo anunciada pelo Grêmio. A Luísa Parreiras está no Internacional desde 2024. Ela vai concluir uma transição lá no Clube Gaúcho e depois vem para se apresentar ao Cruzeiro. Cruzeiro que já tem aí o time pronto, oficializou 11 contratações da equipe feminina, deu uma reformulada, deu uma melhorada no seu elenco de uma maneira geral e vai aí para um ano que possa ser ainda melhor para as cabulosas. Toda sorte do mundo aí para o time comandado pelo Jonas Urias. É a informação então sobre a nova diretora de futebol feminino do Cruzeiro. O Cruzeiro que fechou a preparação hoje, amanhã a volta dos titulares, mas ainda não terá o Gerson. Ele vem trabalhando já com o grupo, cada vez melhorando mais esta participação nos trabalhos com bola. E na semana que vem o nome do atleta será publicado no bid da CBF. Tem aqueles trâmites de janela, de transferência, TMS, sistema da FIFA, mas o processo já está adiantado, inclusive. Então, até no máximo terça-feira, o Gerson terá o nome publicado no bid. Se ele não for para o jogo diante do Democrata, no meio de semana, ele vai ficar à disposição para o clássico diante do Atlético Mineiro, no outro domingo, na Arena, e com certeza aí à disposição mesmo para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo do dia 29, final do mês, uma quinta-feira lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, o Engenhão, diante da equipe do Botafogo. Enquanto isso, mais tempo aí para o Gerson melhorar também a condição física, ele que não atua desde o início do mês de dezembro. Sobre o time, aí temos que ver o que vai fazer o técnico Tite, mas é a volta dos titulares. Eu acho que talvez tenha uma dúvida ali e não acharia nada assim, um absurdo, caso o Arroio não comece, porque atuou bem contra a equipe do Tombense e fez um jogo intenso por quase 90 minutos. Então eu acho que a única dúvida é ele ou o Wanderson ali, porque ele tem Cássio de volta, pode formar o time, né? O tradicional do Cruzeiro, Cássio, William, Fabrício Bruno, aí acho que joga o Jonathan ao lado do Fabrício, né? O Vidalba ainda não está pronto, Kaique na esquerda, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian Pereira, Arroio ou Wanderson e Caio Jorge. Não vai fugir disso. Se fugir, vai ser uma surpresa muito grande. Então, vamos aguardar, claro. Todos esses jogadores estão à disposição e relacionados para este compromisso. Tem que completar ali a lista dos relacionados, o técnico Tite. Aí são jogadores que estavam no time alternativo e serão convocados para este duelo. Aguardar e ver um Cruzeiro aí
muito forte diante da equipe do Uberlândia, com a expectativa de colocar mais de 35 mil torcedores. Embora lá, galera, tem que ser um público bem melhor em relação ao duelo com o Pouso Alegre, né? Volta dos titulares, um sabadão, 18h30, horário legal, então pode comprar ingresso. O Cruzeiro manteve aquela promoção, os preços praticados estão legais, ingresso.cruzeiro.com.br. Bora comprar e ter aí um grande público neste sabadão para o Cruzeiro buscar a segunda vitória seguida na Série A do Campeonato Mineiro, na elite do Campeonato Mineiro, primeira divisão, e o Cruzeiro já ficar aí de olho em classificação para a próxima fase, esse campeonato de tiro curto. Vidalba e Sinisterra ainda naquele trabalho de preparação física, o Mateuzinho segue se tratando, fazendo tratamento por causa do edema na panturrilha, ainda não foi liberado nem para atividade física. Já o Neisser Vidiarreal, sim, fazendo trabalho físico, tem chance de ficar à disposição para o jogo do meio de semana diante da equipe do Democrata na outra quinta-feira. O Cruzeiro recebe o Democrata de Governador Valadares no Gigante da Pampulha. Agora, a informação que vem agitando aí o noticiário do Cruzeiro tem a ver com Cauã Prats. O Borussia Dortmund está muito em cima. As partes estão conversando. Borussia, Cruzeiro, staff do atleta. O Cauã, de qualquer forma, ele só pode ir para o exterior quando completar os 18 anos. Isso é no mês de agosto. Então, até lá, ele é jogador do Cruzeiro, independentemente de negociação, se a negociação der certo. A informação que a gente tem é que estão naquelas conversas, então eu aumento isso aqui, não me interessa, então aumenta mais. A primeira proposta que chegou, se não me engano, foi na casa ali de 8 milhões de euros. E agora vamos aguardar, já melhorou bem em relação a este valor, mas ainda não chegou ao que o Cruzeiro pensa. Não sei se a negociação vai ser concluída, mas conversando com algumas pessoas, eu acho pouco provável que nesta janela chegue uma proposta acima de 15 milhões de euros. Sendo bem sincero e com quem eu conversei sobre todo esse cenário. É um jogador jovem, é reserva e tem poucos minutos ainda no profissional. Se o Cruzeiro negociar o atleta agora, os valores eu acho que não vão alcançar os 15 milhões de euros. Claro que tem ali possibilidade de um valor fixo, mais bônus, e é o que o Cruzeiro vem batalhando para que a oferta seja aumentada. E um outro ponto, que a informação que a gente tem é que o Cruzeiro quer manter um percentual do atleta. E eu acho que é isso que tem enrolado qualquer tratativa para um avanço significativo em termos de bater o martelo. Da Alemanha vem informação de uma negociação muito bem encaminhada. As partes aqui no Brasil, staff e Cruzeiro, são mais cautelosas quanto a isso, mas pelas informações, o Borussia quer fechar o negócio agora. Aí vai depender do Cruzeiro. O entendimento é que o Cauã Prats, ele tem um potencial absurdo. E, obviamente, tem a parte do staff do atleta também e do próprio atleta, né? Quando recebe uma proposta de um grande europeu, não dá pra gente falar aqui que o Borussia é qualquer time, né? Tá sempre disputando o Champions League, tá ali brigando, né, com o Bayern de Munique, às vezes, pelo título alemão, mas é uma equipe que costuma, inclusive, fazer bons movimentos lá entre os clubes europeus. E claro que isso desperta um interesse, mas a negociação, ela ainda não está concluída. Vai ser concluída? Não sei. Pode ser concluída. Dependendo do que os alemães oferecerem e do percentual que puder ficar com o Cruzeiro, porque às vezes se você mantém um percentual ali de 20%, 30%, se tiver uma negociação, se ele der certo lá na Europa e tiver uma negociação entre clubes europeus, você quase que faz uma outra venda, né? Com um percentual desse. Então vamos acompanhar. O fato é que o Borussia não desistiu e o Cruzeiro também não
cravou ele não sai de jeito nenhum. Então, estão conversando, né? Quanto mais você conseguir aumentar o valor, melhor é, caso realmente vá fazer a negociação. Repito, o negócio não está fechado, conversas estão em andamento e de olho se isso vai caminhar para um desfecho de contratação ou se vai ficar para uma outra janela. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no Nosso Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro, dentro e fora de campo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui.